Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, mais uma reflexão nas asas do Espírito. Hoje, sexta-feira, dia 23 de julho, estamos retornando para o Evangelho de Mateus. E como disse antes, hoje o Senhor vai fazer a explicação, Ele mesmo vai fazer a explicação da parábola do semeador. E Ele vai dizer no que consistem os terrenos à beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno cheio de espinhos, em relação à palavra semeada. Então Ele começa dizendo que a semente é a palavra de Deus. E cada espécie de terreno acolhe essa palavra de Deus de um jeito, de uma forma diferente, consequentemente produzindo frutos ou não, ou deixando de produzi-los. Então, é importante nós observarmos, primeiro, que a qualidade da semente é a melhor possível, é a palavra de Deus. Presume-se também que a qualidade do semeador, aquele que vai jogar a semente, aquele que vai evangelizar, que vai proclamar a palavra, também esteja ungido e conduzido pelo Espírito Santo. Resta-nos então olhar mais demoradamente para o terreno onde vai ser semeada essa palavra, essa semente. E nós vamos ficar com o último versículo do Evangelho, onde Jesus explica o que acontece com a terra de boa qualidade. E ele vai dizer no versículo 23 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus: a terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Amados irmãos, alguns verbos importantes para entendermos aqui. Primeiro, ouvir. É preciso que nós estejamos predispostos para ouvir com atenção, para acolher a palavra que é proclamada, que é semeada. Segundo verbo importante, compreender. Esse compreender pode ser entendido como acolher no coração, assimilar, entender a mensagem que o Senhor está passando, perceber qual é a vontade de Deus a partir daquela palavra para você. Depois, o Senhor vai dizer, uma vez escutado, assimilado, compreendido, entendido, a consequência é, sendo a terra boa, produzir frutos. Muito bem. Agora, vamos entender esse produzir frutos. É preciso que a gente desdobre esse produzir frutos em duas realidades. A realidade do ser fruto para si e a realidade do ser fruto para o outro. Não tem como produzirmos fruto se nós não assimilamos a essência do fruto. O fruto, seja ele qual for, vai ser fruto em qualquer lugar. Então, essência, viver aquilo que nós somos, aquilo que a palavra de Deus nos constitui ser. Para que possamos produzir frutos, é preciso que esses frutos sejam interiores, de santificação, e exteriores, que santificam outras pessoas.
As pessoas que saboreiam esse fruto precisam sentir o sabor doce da palavra de Deus. E para que ele sinta esse sabor doce da palavra, é preciso que o fruto seja doce. Por isso que o Senhor falou aqui em produzir fruto 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Até que ponto o fruto que nós produzimos é doce, é de sabor agradável? Até que ponto nós estamos sendo esse terreno fértil que ouve com atenção, que acolhe com amor e que vive a essência da palavra? Não tem como sermos para os outros aquilo que não somos para nós mesmos. Amados irmãos, o Senhor nos convida hoje a vivermos a essência do Evangelho para nós, para que assim possamos proclamar a essência do Evangelho para os irmãos. Evangelho, palavra de Deus, não pode ser apenas falada. Antes de ser falada, ela precisa ser vivida. É preciso que nós, como Jesus, sejamos aquilo que pregamos. Jesus era, ao mesmo tempo, o Evangelho e o evangelizador. Nós hoje precisamos, para evangelizar, viver este Evangelho que é Jesus. Infelizmente, existem muitas pessoas que falam muito bem de Deus, que falam muito bem das coisas de Deus, mas não falam com Deus. E pior ainda, não param para ouvir o que Deus quer nos falar. É preciso que nós tenhamos toda essa predisposição de falar com Deus, de ter intimidade com Deus, de gastar tempo com Deus, de ter tempo para ouvir o que Deus quer nos falar no nosso coração, para aí sim estarmos cheios de Deus e assim possamos anunciar esse Deus que está em nós. Peçamos ao Senhor que nos conduza e nos encha do seu amor e que a sua palavra realmente encontre terreno fértil, apropriado, propício em nosso coração para produzir esses frutos de sabor agradável, primeiro para nós, primeiro para construir a nossa essência santificante, primeiro para nos tornar santos, para que assim nós possamos transbordar santidade para os irmãos, para que assim nós possamos anunciar com coerência, com verdade, com convicção a palavra de Deus que nos santifica. Não tem como falarmos do amor de Deus para as pessoas se nós não fazemos a experiência desse amor. Não tem como falarmos do Deus que nos santifica e que santifica os demais se nós não nos deixamos santificar por Ele. Que nós sejamos evangelizadores autênticos, que nós sejamos anunciadores da palavra, semeadores no verdadeiro sentido da palavra, para que essa palavra seja profundamente eficaz no coração das pessoas, produzindo santidade, conversão, transformação e produzindo frutos para que mais e mais pessoas sejam impactados por este amor de Deus. Peçamos ao Senhor que nos converta para a palavra, para a vivência da palavra e para o anúncio verdadeiro da palavra. Não dá para sermos apenas papagaios repetindo a palavra de Deus. É preciso acolhermos, entendermos, vivermos, para depois sim anunciar com propriedade aquilo que o Senhor realiza em nós. Senhor Jesus, converte-nos para a Tua palavra. Dá-nos a graça de vivermos em plenitude a Tua palavra em nós, para que assim possamos transbordá-la para os irmãos e testemunhar com a vida aquilo que a palavra realiza em nós, para que outros sejam impactados, convertidos
transformados e se transformem também em evangelizadores fiéis. Vem em nosso auxílio, derrama o Teu Espírito Santo e concede-nos a graça de sermos testemunhas fiéis do Teu amor, da Tua misericórdia, pelo anúncio eficaz, convicto da Tua santa palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.